limite da função com x tendendo a zero pela direita e zero pela esquerda, sendo a função módulo de x sobre x. Então, um indicativo de usar limites laterais, embora nesse enunciado ele já está pedindo para eu calcular pela direita ou pela esquerda, o indicativo é o fato de termos módulo na lei de formação. Por que módulo a gente vai envolver um limite lateral? Lembrem do que é a definição do módulo. Quando eu falo em módulo de alguma coisa, módulo de um A, é o próprio valor se esse cara for algo maior ou igual a zero. E vai ser esse cara com o sinal trocado se ele for menor do que zero. Então, essa é a definição. Então, toda vez que eu tiver um limite de uma função modular para calcular, o que a gente vai fazer é abrir a função pela definição e abrir por cláusulas, abrir por várias sentenças. Então, módulo de x. Isso daqui, módulo de x, pela definição, vai abrir em duas cláusulas. É o próprio x, se porventura ele for maior ou igual a zero, ou ele é o x com o sinal trocado, então menos x, se porventura ele for menor do que zero. Veja que isso é só a definição do módulo. Isso aqui ainda não é a definição da função f de x. O que está faltando para virar a nossa função f de x? Era módulo de x sobre x. Então, módulo de x sobre x. Se eu tenho que colocar um sobre x, complementa na lei de formação. Logo, a nossa função f de x, módulo de x sobre x, vai ser igual a x dividido por x é 1, se x maior ou igual a zero. Menos x dividido por x é menos 1, então menos 1 se x é menor do que zero. Então, eu acabei de abrir a definição da função modular por cláusula. A nossa função f de x é 1 se x maior ou igual a zero, ou menos 1 se x for menor do que zero. E agora eu tenho condição de calcular os limites laterais. Um dos que eu quero é limite de x tendendo a zero pela direita. Se é x tendendo a zero pela direita, significa que são valores próximos de zero, porém maiores do que zero. E valores maiores do que zero está aqui. O limite da função é o próprio 1 e o limite da constante é a própria constante. Por outro lado, limite de x tendendo a zero pela esquerda. Pela esquerda são valores próximos de zero, porém menores do que zero. Se os x são menores do que zero, então eu estou falando dessa lei de formação. A lei de formação, menos 1. Limite da constante é a própria constante. Então aqui está a nossa resposta. 0 pela direita deu 1, 0 pela esquerda deu menos 1.